Olá! Estamos de volta com mais um programa Saúde Ativa, aqui na sua TV Câmara Aracaju. A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a rotina de todos e também dos sergipanos. Hábitos de higiene precisaram ser intensificados, inclusive os cuidados com a saúde bucal. Sobre esse assunto, vamos falar com o Dr. Lucas Brito, cirurgião dentista. Dr. Lucas, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Saúde Ativa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Dr. Lucas, nesse período da pandemia, é necessário que os cuidados com a saúde bucal sejam redobrados? Com certeza, porque a contaminação é através da saliva, gotículas, né? Então, conta mais o cuidado, escovação, enxaguante bucal, tudo vai ajudar. E há uma grande dúvida das pessoas, a escovação, ela elimina o vírus? Eliminar, ela não vai eliminar, ela vai minimizar esse contágio, a contaminação. Quando você vai fazer a limpeza, a escovação, limpar a língua, todo esse cuidado vai minimizar a exposição dos vírus. E as pessoas que estão infectadas, por exemplo, elas devem deixar a escova de dente que elas utilizam separada das demais? Sim, ela vai guardar, se tiver um suporte, guardar separado dos moradores, vai escovar, guardar separado e toda vez antes de pegar a escova vai higienizar as mãos e fazer todos os cuidados que já estamos seguindo. E antes da escovação, é necessário algum ritual, fazer alguma coisa antes de se escovar os dentes, doutor? Sim, a limpeza e higienização das mãos. Se possível, você pode lavar até o antebraço. Não só as mãos, mas um pouquinho até o antebraço, que é essa parte. Qual a recomendação para a escovação dos dentes? Ela deve ser feita apenas 3 vezes ao dia nas grandes refeições? É a cada coisa que a gente come, a gente deve escovar os dentes? Também o uso do fio dental. Qual é a recomendação, doutor? Sim, se possível, escovar após as refeições. Agora que a gente está em casa, você vai conseguir fazer isso, mas não. Se não, quando voltar ao normal, você vai fazer as 3 regularmente que fazia antes. Manhã, após o almoço e à noite. E principalmente à noite. E a troca das escovas de dente, a gente deve fazer de quanto em quanto tempo? Normalmente a gente pede para trocar a escova de 3 em 3 meses, mas você vai observar a cerda da escova. Se você vê que ela já deformou, você vai fazer a troca dessa escova. E essa limpeza da escova, as pessoas, como é que elas devem limpar? Elas apenas água, tem algumas pessoas que utilizam álcool, como deve ser feita a limpeza da escova, tanto para as pessoas que não estão doentes, quanto para as pessoas que estão com o novo coronavírus? Não, ela pode lavar com água corrente mesmo, não precisa álcool não. Mas lavar, secar direitinho e guardar, e agora principalmente no lugar separado. E o tipo de escova? Tem pessoas que dizem que devem utilizar aquela mais rígida, aquelas mais macias. Há um tipo diferenciado para a idade, para o perfil da pessoa? A escova a gente, normalmente indica a média, não muito dura, porque tem gente que escova com muita força, aí ele vai ter desgaste de dente, machucar gengiva e de preferência macia. De preferência macia, para qualquer tipo de pessoa? Qualquer pessoa. E tem o tamanho da cabeça da escova também, que tem gente que não consegue ter acesso aos últimos dentes, a gente pede para comprar uma escova com a cabecinha menor. Mas essa mesma escova ela utiliza para toda a boca, não é isso? Para higienizar toda a boca. É só para ter acesso aos últimos dentes. E o armazenamento? Muitas pessoas acabam colocando em caixinhas, outro bota em copinhos, outro largam de qualquer coisa. Qual é a forma que devemos armazenar a escova dental? Em casa a gente guarda, tem o recipiente separado, não muito fechado também, para não ficar úmido o tempo todo. Ou você seca e guarda, ou você coloca em um lugar que tenha um pouco de ventilação. E quem está em tratamento odontológico, doutor, nesse momento da pandemia, ela deve ter uma preocupação maior, um cuidado maior em virtude do novo coronavírus? Sim, vai ter, que você não vai vir, se não estiver sentindo nada, alguma coisa, mas regularmente procurar o dentista de 6 em 6 meses, não só quando sentir alguma coisa. Agora você vai evitar o máximo possível, mas não deixe de passar de 6 meses. Mas as pessoas que têm algum problema, aumenta o risco de contágio por ela ter talvez um canal, alguma coisa aberta na boca, isso aumenta o risco de contaminação? Não, ele vai ter mais bactérias, mas não o coronavírus não. Só a contaminação mesmo de outros vírus na boca que pode causar uma inflamação gengival e um risco maior para a saúde ao todo. Entendi.
E as pessoas que utilizam próteses? Algumas delas dormem com a prótese na boca, outras acabam colocando no copinho com água. Qual é a recomendação? O que é ideal se fazer? Não, assim, é melhor usar o tempo todo. Pode dormir, só lembrar de fazer a higienização dessa prótese. E escovação da língua, doutor? Tem gente que escova a língua o dia inteiro porque acha que assim a boca fica mais limpa. Qual é a recomendação para a escovação da língua? Isso, você vai escovar. Toda vez que fazer a sua escovação normal, você vai limpar a sua língua com a escova ou com o limpador de língua mesmo. E para encerrar, que eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos assistindo agora, durante esse período da pandemia, deve-se evitar beijar na boca? Assim, se você não conhece a pessoa, você não vai sair, vai conhecer para beijar. Se for seu companheiro, sua companheira, sim, você pode beijar, sabendo que, assim, um está contaminado, o outro não tiver, você vai evitar fazer esse beijo. Mas se tiver tudo tranquilo, pode sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Obrigado a você. Durante este período de pandemia, com a falta de atividade física, são muitas queixas de pessoas com aparecimento ou aumento de estrias e celulites. Existem algumas formas de amenizar estes vilões com técnicas de autoaplicações de massagens em casa. Hoje vamos conversar com Neuzinha Lobão, esteticista há mais de 20 anos. Neuzinha, é um prazer tê-la conosco aqui no programa Saúde Ativa. O prazer é todo meu estar participando desse programa com vocês. Neuzinha, qual a maior queixa dos seus pacientes ao longo desses anos em que você atende? Ao longo desses anos, a nossa maior queixa é a redução de medidas. Entre outros tratamentos, temos a celulite, temos a flacidez, mas inicialmente a redução de medidas que está muito ligada à medida de peso, à atividade física, são outros fatores extrínsecos que dependem também da soma dos resultados dos tratamentos estéticos. Mas a gordura localizada é o tratamento que a gente mais tem uma ênfase em procura. E quais são as causas, Neuzinha, para o aparecimento das estrias e celulite no corpo das pessoas? São vários fatores, extrínsecos e intrínsecos. Primordialmente, o fator genético, o fator hereditário, influencia muito na resposta fisiológica do tratamento, o sedentarismo, o estilo de vida alimentar. Então, todos esses fatores vão influenciar no rendimento dos resultados e ao longo da qualidade de vida também. Mas a má alimentação, sedentarismo, predisposição genética, a equivalência relacionada à posição que você trabalha muito tempo em pé ou sentada, todos esses fatores vão influenciar também, junto ao fator emocional. E existe alguma forma de evitar esses benditos vilões do nosso corpo? Sim, nós escolhermos uma qualidade de vida, beber bastante água, ter o seu tempo suficiente de sono, né, para cada indivíduo, atividade física, fator primordial, uma reeducação alimentar, tentar manter um equilíbrio emocional, e a ingestão de líquidos é o fator inicial para termos um resultado na eliminação das toxinas dentro do meu tratamento. E estrias e celulites, elas mexem com a autoconfiança feminina, Neuzinha? Toda insatisfação fisiológica, estética, vai mexer com qualquer indivíduo, seja a medida, né, relacionada à gordura localizada, a flacidez, a massa magra, todos esses fatores mexem com a autoestima. Mas nem sempre, né, o fator físico tem tanto espaço na resposta de qualquer tratamento, porque às vezes a pessoa está no ponto, né, está no peso ideal, está satisfeita fisicamente, mas o seu interior não causa essa satisfação que os outros veem, mas essa pessoa não sente. Então, o fator emocional também, ele influencia tanto na insatisfação do corpo perfeito, como no corpo perfeito que é visto para as pessoas, e essa pessoa que tem um corpo maravilhoso, ela não tem essa satisfação, ela não tem essa sensação de bem-estar. E agora no período da pandemia, né, as pessoas estão com mais estrias, mais celulites, a falta de exercício, né, em casa o tempo todo, sedentarismo. Existe alguma técnica
onde as pessoas podem fazer em casa, onde elas podem fazer autoaplicações, por exemplo, para reduzir ou amenizar esses problemas? Sim. Nesse tempo de pandemia, as pessoas buscaram muito a autoaplicação, né? E existem consequências para isso, porque até mesmo trouxe até aqui em mãos um aparelhinho. Esse aparelho é maravilhoso, é um aparelho que faz vibração e ele estimula a circulação da região. Então não é porque vibra, porque melhora a circulação, que consequentemente a mídia propõe que é maravilhoso e você vai ter um resultado, porque existem consequências clínicas. Existem consequências clínicas relacionadas a esse resultado. A direção, né? Quando trata-se de drenagem, nós temos uma direção, estamos trabalhando com desintoxicação, com gânglios. Aqui nós temos a localização da glândula tireoide. Uma pessoa que tem problema na tireoide não vai estar manuseando esse estímulo na tireoide. Então, uma pessoa que tem acne, pele rosácea, então, o ideal, os aparelhos são maravilhosos. Mas o ideal é que tenha um diagnóstico a partir do profissional específico, seja um angiologista, seja um dermatologista, o profissional da área que vai explicar para você se esse aparelho realmente serve para você. Certo? Então é maravilhoso porque vibra, porque drena, porque desintoxica, mas a minha condição de estar, né? A minha condição de estar, eu devo utilizar esse aparelho no momento? Entendi. Então você até falou um pouquinho, mas os movimentos são geralmente nesse sentido, é isso? Isso, os movimentos ascendentes, mas a gente tem que liberar os gânglios inicialmente para iniciar qualquer técnica de drenagem. Então, esse é o manuseio específico, então não é a maneira que é feita, é quem realmente pode ou não atuar com esse aparelho, ainda que seja simples de manusear, que seja, né, autossuficiente para você aplicar em você mesmo, mas não deve ser nenhum tipo de aparelho, nenhum tipo de remédio, chá, produto, sem passar pelo profissional da área. Isso também vale para massagens, que muitas pessoas também acabam fazendo drenagens, massagens em si próprio. Isso causa algum dano? Elas podem continuar fazendo em casa? Sim, você vê que até mesmo a meia para circulação você tem que passar pelo profissional, um angiologista. Então, por isso existem as especializações, para que cada um no seu quadrado, para que cada um tenha a sua autonomia de propor ao seu cliente, ao seu paciente, a ação e o tratamento, o protocolo, a medicação, a meia, a cinta específica para cada necessidade, para cada cliente. E em relação ao rosto, você até mostrou o aparelho, mas existem algumas formas que a gente pode em casa estar cuidando do rosto, por enquanto que algumas pessoas não estão saindo em virtude da pandemia, elas podem estar fazendo algum tipo de tratamento home care? Podem sim. Eu aconselho muito que façam ginástica facial. É o mais indicado e o menos contraindicado. Mas as pessoas que utilizam a aplicação do Botox, se utilizar o exercício da ginástica facial, esse Botox ele vai sair muito mais rápido da pele, a aplicação vai ter que ser refeita no espaço de tempo de curto, um espaço curto de tempo. Então, infelizmente, nós não podemos ficar vulneráveis à mídia propagada, a tudo que está no comércio, porque nós estamos vulneráveis a fazer o autoatendimento e termos sérios prejuízos em nossa saúde. Mas essa ginástica, para quem não tem botox facial, ela pode ser feita tranquilamente? Maravilhosa. E como seria, Neuzinha? Sem mesmo com a máscara, você consegue mostrar pra gente? Sim, eu vou mostrar a visualização dos olhos, já que estamos com máscara. Então, o ideal é que nós possamos fortalecer os músculos da testa, da região orbicular do olho, que muitas pessoas são predispostas ao edema, aquele inchaço, aquela sensação de cansaço, que isso é uma predisposição genética também. Os fatores da ausência de sono, a posição de travesseiro, então são vários fatores coadjuvantes que causam esse prejuízo. Então, o ideal, tirar o óculos um pouco para que vocês visualizem melhor. O ideal é que muitas pessoas falam muito, gesticulam e elas enfatizam muito essa linha de expressão, certo? Então, o ideal é que você trabalhe toda
a musculatura. Então você aperta bem os olhos, abre, aperta bem os olhos e abre. Você faz em média de 20 a 30 vezes, uma vez por dia, e vai sendo um processo gradativo. Vocês arregalam os olhos. Aqui nós trabalhamos a linha horizontal da testa, essa aqui. E temos os outros também, pescoço. Em 5 minutos, eu faço isso dirigindo há mais de 8 anos. Em 5 minutos, você consegue atuar em toda a musculatura da face. Como eu falei, que a atividade física é um fator primordial e não deixa de ser um exercício físico também para a musculatura da face. Ótimo. Neuzinha, eu tenho um ditado que diz que não existem pessoas feias, existem sim pessoas mal cuidadas. Você concorda com essa frase? Concordo. E não é somente o estar mal cuidada. Às vezes a autoestima também, né? Temos que trabalhar a autoestima da pessoa, como eu falei, que às vezes a pessoa está em um estado perfeito, estético, mas a autoestima está lá embaixo, ela não consegue que o parceiro veja ela da forma que todas as pessoas vejam a beleza dela. Então é uma questão de autoestima, porque você pode ver uma pessoa que não está tão perfeita fisicamente, mas ela consegue propagar uma satisfação com o corpo dela e faz com que as outras pessoas vejam uma coxa bonita, não tão vista como a coxa dela, que está com excesso de peso, que está com celulite, que está com varizes. Então, o fator primordial, eu sempre falo em os fatores primordiais, porque é o que a gente mais tem que dar atenção. Então, o fator primordial é a autoestima e amor próprio. Com essa pisada inicial do fator amor próprio e autoestima, aí a gente pode encaminhar ao longo da vida qualquer tipo de tratamento, qualquer situação, qualquer relação na vida da gente. A gente sempre associa estética às mulheres, mas os homens também nos últimos tempos vêm buscando se cuidar muito. Quais são os serviços, Neuzinha, que eles mais procuram? O nordestino ele tem um certo preconceito relacionado a associar a homossexualidade com os tratamentos estéticos. Não. As mulheres também estão se tornando mais exigentes em relação à vaidade masculina, tornando um pouco compatível essa competição. E o mais procurado é a higiene facial, né? Depilação, drenagem na região da circunferência abdominal, e porque o homem ele não tem tanta tendência hormonal ao fator celulítico, mas a procura em redução de medidas abdominal e limpeza de pele, higiene facial é o mais procurado pelo público masculino. Então, aproveitando a deixa, as mulheres terem excesso, as estrias talvez, não sei, mas a celulite, então é uma questão hormonal, por isso que os homens têm a propensão de ter menos celulite. Isso, é mais no caso do homem, essa exclusão é mais devido ao fator hormonal, em termo comparativo relacionado ao homem e mulher. E novidades hoje no mercado facial e corporal, Neuzinha, o que você citaria, o que há de mais novo, essas novas técnicas e que também você inclui na sua forma de trabalhar? Hoje o mercado está muito amplo, as técnicas são muito complexas. Temos profissionais hoje maravilhosos no mercado. Vai muito, não de quem indica, do que você indica para você mesmo. Então, não é você que conduz o protocolo do que você quer, porque fulana de tal está fazendo tal combo, não. Não é o combo, é a sua necessidade, é o seu protocolo exclusivo. E aí você vai escolher que tipo de medicina você quer para o resultado, né? Todos dão resultado, alguns dão prejuízos a longo prazo e outros não. Então, e a consequência daí é a responsabilidade da sua escolha, né? Tem uma responsabilidade pessoal, que é a escolha do tratamento, né? E a responsabilidade para com o outro, aí é a escolha do profissional que vai atuar nesse tratamento para você. Então, vale refletir, ressaltar para todos que nos assistem, inclusive, que devemos ter muito cuidado com todas essas técnicas utilizadas, seja elas quais forem, porque elas podem também ser benéficas naquele momento, mas podem causar danos futuros, né? Tanto para o rosto quanto para o corpo. Isso, assim como a medicação. Determinadas medicações da medicina ocidental, eles causam a resposta
imediata, mas tem consequências clínicas a longo prazo. Então, é uma faca de dois gumes. O ideal é que você, desde já, ao longo da sua vida, você sempre procure o mais natural possível. Tudo que vai responder primeiramente na resposta fisiológica do seu corpo, as sensações de alívio, de satisfação para a sua saúde. Então, a responsabilidade inicial é sua, porque existe um leque de informações, esse mundo virtual dá tudo pronto, mas de que maneira isso está pronto, né? De que maneira é visualizado esse comércio? As vidas não são compatíveis, os fatores financeiros não são compatíveis também. Então, a gente tem que cada um se encaixar de acordo com a sua necessidade, a sua idade cronológica, tem que respeitar todos os fatores que envolvem a vida de cada um. E a dica que você dá, então, para as pessoas que estão nos assistindo é beba bastante água. Beba bastante água. Faça uma atividade física por necessidade fisiológica, por qualidade de vida. Atividade física não é um tratamento estético, porque quando você faz atividade física, você libera vários hormônios de sensação, de satisfação, de prazer para o seu organismo, você dorme melhor. E os outros fatores são coadjuvantes, porque nenhum tratamento estético emagrece. Eles reduzem medidas e metabolizam todo o sistema de aspecto de pele, enrijecimento muscular. Você reduz a medida, mas a atividade física junto à reeducação alimentar é que vai lhe dar um home care em qualidade de vida. É o seu dia a dia, é a satisfação e a importância do seu dia a dia. Neuzinha, muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa Saúde Ativa. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês e saúde para todos. Chegamos ao final de mais um programa Saúde Ativa. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br. Nos acompanhe também através das redes sociais no Instagram TV Câmara Aracaju. Se for sair, lembre de usar a máscara e higienize as mãos com álcool em gel. Na próxima semana estaremos de volta, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Fiquem com Deus e até lá!